God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. E igreja? Nós somos da Igreja Internacional de Cristo. Hoje é mais um domingo em que nós iremos louvar o nosso Deus. Mas antes vou pedir que a minha esposa leia uma escritura. Amém. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Clamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Amém. Vamos em Deus em oração. Santíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador da terra e dos céus, Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Viemos a Ti, meu Senhor, em nome do Seu Filho, agradecer do fundo do coração por estarmos aqui, meu Pai, em pé. E que ter proporcionado, meu Pai, essa forma de nós Te adorarmos. Senhor, não há barreiras que nós possamos, meu Pai, evitar, mas sim, Senhor, estamos aqui para entregarmos aquilo que é o nosso coração. Senhor, estamos gratos. Por favor, esteja, meu Pai, com os irmãos que irão passar, fazendo a Santa Ceia, assim como o sermão e oferta. Senhor, esteja com cada família neste momento, assistindo o culto, e que cada um, meu Pai, possa adorar o Deus Todo-Poderoso de todas as formas possíveis e de todo o coração. Eu oro em nome do nosso Santo Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém. Amém. Oh,
Muito bom dia, irmãos. Bem-vindos a este momento em que vamos recordar a morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus, obrigado por nos dar os privilégios, Senhor, de participar deste momento da ceia, um momento de comunhão consigo, Pai Santo, recordando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz em favor de nós. Pai, oro pedindo que a Tua bênção possa estar conosco neste momento. Oro, entrego tudo em Tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. A partilha vai ter como base o livro de Lucas 22, a partir do versículo 7. Passo a ler. Chegou o dia da festa do pão sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Nesta passagem eu consigo perceber a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo com a preparação deste momento. Não só de repente aconteceu o momento, mas houve uma preparação antecipada para que pudesse chegar aquele momento que estivesse tudo alinhado para que a ceia do Senhor com os seus discípulos pudesse acontecer. Isto traz-me à mente a necessidade de eu, como discípulo, a exemplo de Pedro e João, estar preocupado, ser diligente em preparar-me para poder participar deste momento. Como é que eu faço isso? Avaliando o meu coração, ponderando os meus caminhos. Nos restantes 6 dias da semana, que tenho o privilégio de viver e ter tempo de poder me preparar para este momento de ceia com o Senhor, como é que eu fiz? Como é que eu vivi? Como é que eu usei meu tempo? Se de fato estou preparado para poder participar, sentar-me à mesa com o meu Senhor e participar da ceia. Continuando, a partir do 14, diz: quando chegou a hora, Jesus assentou-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes: como tenho desejado comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. O nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todo sempre. Então, este desejo dele sentar-se com os seus discípulos e participar da ceia, tomar a ceia com eles, ainda é o mesmo desejo que ele tem. Então, quando estiver a tomar a ceia, irmão, lembra, Jesus Cristo está ali. Está ali. Isso reforça a necessidade da avaliação de nossos caminhos, pois Jesus Cristo está conosco em espírito quando nós nos preparamos devidamente para participarmos deste momento. Nosso Senhor Jesus Cristo também diz que Ele queria participar deste momento sublime com os seus discípulos, este momento de comunhão com os seus discípulos antes do seu sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo percebia, ou sabia, ou sabe a necessidade de fortalecimento por meio da ceia e da comunhão com os seus discípulos. Nós também precisamos desse fortalecimento para podermos seguir com os dias que temos aqui na terra. Porque é um fortalecimento espiritual muito grande que talvez nem temos noção. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de encarar o sofrimento da cruz, tinha um desejo ardente de estar com seus discípulos tomando a ceia. Amém? Logo a seguir, a partir de 17 a 19, nosso Senhor Jesus Cristo mostra, acontece o momento da ceia em que repartem o pão, repartem o cálice de vinho e ele diz: façam isso em memória de mim. Em memória de Cristo eu vejo em 2 prismas. Primeiro, a necessidade de eu ponderar os meus caminhos, lembrar de Cristo nos outros dias da semana, lembrar de Cristo para poder ser grato a Ele e poder evitar o mal, poder viver segundo a palavra dele. E outra forma também de eu lembrar de Cristo é pregando o Evangelho para as pessoas, dizendo: amigo, você está perdido, Cristo morreu pelos teus pecados, volta-te para Deus. Esta é uma necessidade urgente que nós temos. Amém? E também, para o momento da contribuição ou da oferta, como queiram, em 2 Coríntios 8, 1 a 5, mostra um exemplo incrível das igrejas da Macedônia, que eram igrejas extremamente pobres e estavam a passar por momentos de muita aflição ou de provação, mas onde houve muita desgraça, houve muita turbulência, transbordou em rica generosidade, tal como diz Paulo.
Então, isto lembra um pouco do que nós estamos a viver nos nossos dias hoje, com o Covid. Irmãos estão a perder emprego, empresas estão a diminuir efetivo, estamos a receber notícias tristes de nossos familiares padecendo da doença, outros morrendo. Mas, a exemplo desta igreja, não se vitimizou pelo fato de ser pobre e estar a passar por turbulências, mas quiseram ser heróis, participar da assistência aos santos, para poder avançar com o ministério de Deus. Temos que também ter a mesma atitude, irmãos. Como é que você está hoje? Qual é a desculpa que você está a dar para não participar deste momento? A diferença é que esses irmãos das igrejas da Macedônia viam o momento de partilhar os seus recursos como um grande privilégio. Será que você ainda vê assim? Ou é um martírio quando chega aquele momento de separar o que é de Deus? É um martírio para si. Este momento vou orar, parecerá com este momento, e para podermos tomar da ceia. Pai Santo, obrigado por esta mensagem, Senhor. Obrigado por nos recordar a necessidade de Deus de transbordarmos em generosidade e recordarmos também o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. Pai, eu oro e entrego este momento nas Tuas mãos, pedindo que a Tua bênção possa estar conosco, para que Deus em tudo possamos fazer segundo a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém, irmãos. Continuação de um excelente culto. Amém. Muito bom dia a todos. É sempre um privilégio quando estamos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra do nosso bom Deus. Amém? Só queria lembrar, como já anunciamos, que o plano de atividade está disponível. Seria muito bom que nós pudéssemos ter, porque ela está disponível tanto na versão física, bem como na versão eletrônica. Então, se nós pudermos visitar de quando em vez, isso seria muito bom. E nela consta que neste mês de fevereiro, como igreja, nós estamos orando e jejuando. Os jejuns acontecem nas quintas-feiras, das 0 às 18 horas. E já dissemos qual é o propósito pelo qual nós estaremos jejuando e orando neste mês de fevereiro. E qual é o tema do ano? Obviamente que falamos que o tema do ano é um corpo e uma família. Nós queremos crescer a nossa irmandade, queremos estar cada vez mais unidos, mais sólidos, por isso estamos a falar sobre este tema. Este é um dos propósitos pelo qual estamos falando
deste tema neste ano. Amém? Só por causa disso, como igreja, nós estamos lendo, meditando o livro de Atos dos Apóstolos todo este mês de fevereiro. Então, se tu ainda não começaste, uma vez que o nosso propósito é estarmos unidos, conectados, estarmos a viver com uma mesma mente, mesmo coração, começa a ler o livro de Atos, porque isso vai ser muito proveitoso tanto para si e para todos nós. Amém? Só neste momento queria convidar a todos que fôssemos a Deus em oração. Nosso bom Deus, amado Pai, eterno Criador, muito obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de ter a Tua palavra conosco. Fala conosco, pedimos que o Teu Espírito possa torná-la realidade para que as nossas vidas possam cada vez mais dar glórias a Ti. Nós oramos em nome santo de Cristo. Amém. No domingo passado, nós introduzimos esta nova série, Um Corpo, Uma Família, que por sinal é coincidência daquilo que é o nosso tema do ano. E lá nós falamos sobre a parte da introdução. Hoje iremos dar continuidade, iremos seguir o tema A Igreja do Senhor aqui na Terra. Amém? Alguém pode perguntar, o que é realmente igreja? Quem fundou a igreja aqui na Terra? São questões que podem surgir. Qual é o propósito da igreja aqui na Terra? Como identificar uma igreja verdadeira? A igreja, aquela que Jesus Cristo fundou aqui na Terra. Como identificar uma igreja espiritual, uma igreja verdadeira? Isto são tópicos que nós iremos falar ao longo dos dias. Hoje não iremos terminar, mas esta série de ensinos irá nos seguindo ao longo dos próximos dias. Amém? Só eu queria convidar a todos que fôssemos ao livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 até 18. Mateus 16, 13 a 18 é a primeira escritura que nós iremos ler neste momento. Amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Este cenário acontece, conforme a Bíblia fala, em Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Porque nós temos 3 regiões de Cesareia. Não é que não vou mencionar aqui, mas o certo é que dentre essas 3, Jesus Cristo estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Neste momento ele estava rumo a Jerusalém para morrer por causa dos nossos pecados e ressuscitar para a justificação daqueles que irão crer nele. Então ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Jesus Cristo já tinha andado com os seus discípulos fazia algum tempo e ele agora queria saber o que as pessoas dizem ser o Filho de Deus, o Filho do Homem neste caso. Uns responderam que era Jeremias, outros Elias, foram dando suas respostas, até mesmo alguns diziam que era um dos profetas. Na verdade, hoje, a pessoa de Cristo, eu acredito que é uma das figuras mais controversas do mundo. Uns dizem que Jesus é um profeta, outros dizem que ele é um menino, uns dizem que ele foi uma boa pessoa, enfim. Muitas respostas existem em torno da pessoa de Cristo. E Cristo pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu seja? Quem dizem que eu sou?
Por que ele perguntou isso? Perguntou porque depois de andar com eles, ao longo de todo esse tempo, uma vez que ele já estava a caminho de Jerusalém, onde seria executado, seria morto por causa dos nossos pecados, era necessário os discípulos chegarem à sua conclusão, fazer a sua decisão e a sua própria confissão de quem realmente era Cristo. Porque Cristo veio para cá, operou sinais, prodígios, maravilhas, milagres, tudo isso para que todos nós crêssemos que Ele é o Filho de Deus e através dele pudéssemos ter acesso à vida eterna, conforme diz o livro de João, capítulo 20. Amém? Chegou o momento em que os discípulos tinham que realmente fazer a sua confissão de o que é que para eles era Cristo. Por isso é que ele lhes perguntou: e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Quem vocês dizem eu sou? Pedro respondeu em nome de todos eles que você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos, esta é a melhor confissão, é a confissão que satisfaz o Deus eterno. Alguns dizem que Jesus é um profeta. Só esta confissão de dizer que ele somente é um profeta não satisfaz a Deus, não nos leva a dar um passo até a nossa salvação. Por quê? Porque salvação vem do Senhor. Salvação é uma pessoa, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Alguns até dizem: menino Jesus. A confissão deles talvez é essa, menino Jesus. Bom, a Bíblia apresenta menino Jesus na altura em que Cristo estava crescendo. Obviamente ele veio do nascimento virginal, através da Virgem Maria. E quando ele estava crescendo, no livro de Lucas 2, falava que ele estava desenvolvendo, não é, em estatura, em sabedoria e em graça. Mas, se a nossa confissão vai apenas até menino Jesus, isso nos levará a nunca nos sujeitarmos a Cristo. Porque, afinal de contas, todos nós sentimos simpatia com uma criança, mas muito dificilmente alguém submete-se, sujeita-se a uma criança. Qual é a confissão que satisfaz a Deus, que muda a perspectiva de todas as coisas? Quando nós dissemos que realmente Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Aí tudo muda. Significa o quê? Significa que nós entendemos o que é que significa Ele ser o Senhor das nossas vidas. Isso significa que nós entendemos que Ele é o Salvador da humanidade. Entendemos que somente através dele nós vamos para Deus. Amém? Quando Pedro fez esta confissão, Cristo diz: feliz és tu, Simão, porque isto não foi revelado por carne, mas por Deus. Minha pergunta é: para ti, quem é Cristo? Quem Ele é na sua vida? E o que é que Ele representa na sua vida? Será que a nossa maneira de viver, a nossa humildade perante as Sagradas Escrituras, o nosso caráter, a nossa forma de ser, realmente revela a confissão que nós damos ou não? Para aqueles que dizem que Jesus Cristo é o Senhor, minha pergunta é: será que Ele é o Senhor mesmo? Por quê? Porque tudo isto muda a perspectiva das coisas. E ele foi mais, ele diz: Simão, eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? O que é que ele estava a falar aqui? Nós sabemos que a Bíblia fala claramente em 1 Coríntios 10 que Jesus Cristo é a rocha. Em 1 Coríntios 3, versículo 11, diz que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser Cristo Jesus. Significa que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo estará fundada sobre ele. O fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Ninguém mais há que é o construtor, o líder desta igreja, a não ser ele. Ele estava agora a anunciar o seu projeto
de fundação, de edificação da sua igreja aqui na terra. E ele diz que as portas do Hades não podem prevalecer. O inferno, a morte, não podem resistir, dominar sobre a igreja. Porque esta igreja, a igreja do Deus vivo, está sob liderança do próprio Cristo. Amém? Esta é a igreja que Jesus Cristo fundou, que disse que iria fundar aqui na terra. A igreja fundamentada sobre si, que ele mesmo, Jesus Cristo, é o fundamento da sua igreja. Amém? Vamos lá ver agora o propósito pelo qual Cristo disse que iria fundar a sua igreja aqui na terra. Eu convido a irmos para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 a versículo 8. Atos 1, versículo 6 até 8, como já me referi. Passo a ler. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes perguntou: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Eu penso que esta pergunta que os discípulos fizeram, ela nasce exatamente pelo tipo de Messias que eles estavam à espera, porque até então estavam sendo subjugados pelos romanos, e acredito que eles queriam uma liberdade física, tal como foi a Davi, uma vez que eles sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. Eu acredito que é mesmo por isso que eles fizeram esta pergunta ao mestre, ao grande mestre. Ele disse que, olha, quanto às datas, isso não cabe a vocês saber, mas o certo é que vocês receberão poder do alto. E recomendou-lhes que eles não saíssem de Jerusalém até que recebessem este poder do alto, que era a descida do Espírito Santo. Nesta passagem, nós vemos promessa da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, vemos o anúncio do propósito da igreja aqui na terra, que é o quê? Que é testemunhar a respeito de Cristo. E não só, mas também vemos a estratégia de crescimento da expansão do Evangelho, que tinha que começar em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra, que atinge nós aqui em Moçambique. Então, a igreja que Jesus Cristo fundou, que disse que iria fundar aqui na terra, tinha como propósito testemunhar a respeito da sua pessoa, testemunhar sobre a morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, que só podemos ser salvos através dele, crendo em seu nome. Isto também é para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, que crendo em Cristo, sendo batizado em seu nome, você terá acesso à vida eterna. Amém? Eu queria fazer uma pergunta, talvez essa pergunta pode ser tanto quanto absurda. Imaginem o Hospital Central de Maputo. Bom, para todos nós estamos aqui no Maputo. Hospital Central de Maputo. Deixar de se concentrar no atendimento aos pacientes, aos doentes, em vez de se focalizar em tratar os doentes, ele decide abrir uma linha de venda de pão. O que seria se eles deixassem de se concentrar nisso e praticamente começassem a investir mais na venda de pão, até que a sua função de cuidar, tratar os pacientes caísse em extinção e o que estivesse a predominar lá fosse a venda de pão? O que seria? O que nós, como cidadãos moçambicanos, diríamos sobre isso? Claro que isso é absurdo, isso é inimaginável.
acredito que até iríamos sugerir mudar de nome, deixar de ser Hospital Central, ser Centro de Venda ou de Produção de Pão. Isso acontece quando uma igreja perde o seu propósito. Quando a igreja perde o propósito pelo qual o dono da instituição fundou, então esta igreja perde a sua razão de ser. Quando Jesus Cristo fundou a sua igreja, era mesmo para a igreja testemunhar, pregar, proclamar a palavra de Deus. Amém? Só espero que cada um de nós coloque isso bem vívido dentro do seu coração e na sua mente. A nossa função é proclamar a palavra de Deus às pessoas, para que Deus possa salvar as pessoas através da pregação da palavra de Deus. Amém? Então, a igreja tem seu propósito e nós que somos a igreja do Senhor, precisamos de viver este propósito. Quando eu falo de nós, estou a falar, como nós falamos na parte introdutória, somos membros do mesmo corpo, de um só corpo, que é a igreja. E cada um de nós é membro dessa igreja. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, testemunhar acerca de Jesus Cristo. Nós somos oficiais testemunhos de Cristo, conforme o que fala aqui a Bíblia no livro de Atos 6, Atos 1, versículo 6 até 8. Minha questão novamente é: como é que você está nessa área? Se você não está engajado nisso, a partir de agora, levante-se e comece a testemunhar, porque você é testemunha de Cristo aqui na terra. Amém? Todos nós somos testemunhos de Cristo aqui na terra. Amém? Esta não é a função de alguns, mas para todos nós. Independentemente do que está a acontecer, independentemente dos desafios, mas se Deus manda alguém para estar ao nosso lado, conviver conosco, o que tem que sair em primeiro lugar da nossa boca ou do nosso coração, o nosso desejo é testemunhar a respeito de Cristo, para que essa pessoa possa ser salva através de Cristo. Amém? Quando nós vemos no livro de Atos 2, versículo 1 a 4, nós lá lemos ou vemos que é o momento em que a igreja começa a se formar, ou seja, desceu o Espírito Santo em forma de línguas de fogo e pousou sobre todos aqueles 120 que estavam lá. E ali foram todos eles capacitados para poderem testemunhar acerca de Cristo. Amém? Então, era necessário primeiro que eles mantivessem-se em Jerusalém, para que pudessem ser revestidos do poder do alto. Só então estariam em condições de testemunhar acerca de Cristo. Todos nós que fomos batizados em Cristo recebemos o Espírito Santo. Minha pergunta é: o que é que está a fazer o Espírito Santo em ti? Ele nos capacita a fazermos a obra do nosso Deus, a proclamarmos a palavra de Deus. Enquanto Ele estiver em nós, nós não temos o espírito de cobardia. Por isso, temos que nos levantar, testemunhar acerca de Cristo. Hoje, em algumas ocasiões, até é difícil nós podermos testemunhar fisicamente, presencialmente, mas temos plataformas que podem ser usadas para tal. Igreja, vamos lá testemunhar acerca de Cristo, amém? Esta é a função, é a missão pela qual Ele fundou a sua igreja aqui na terra, amém? Espero que isso seja um lembrete de alerta para todos aqueles que estão a dormir, levantarem-se, acordarem e serem verdadeiros testemunhas de Cristo aqui na terra, amém? E por fim, vamos ver agora as características da igreja que Jesus Cristo fundou aqui na terra, depois da descida do Espírito Santo. Como é que eles viviam? Quais eram as suas características? Nós hoje só vamos mencionar, mas iremos mais a fundo nisto nas próximas
próximas partilhas dos próximos dias que virão. Amém? Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até 47. Passo a ler. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio no templo. Partiam o pão em suas casas e juntos partilhavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? É uma passagem muito simples. Esta passagem é antecedida pela pregação do apóstolo Pedro, se vocês estão lembrados, no livro de Mateus 16, quando nós lemos a primeira escritura de hoje. Jesus Cristo deu ao Pedro as chaves do reino de Deus. As chaves representavam autoridade. Todo aquele que é batizado em Cristo hoje tem a autoridade de proclamar a palavra de Deus. Pedro, ele faz o primeiro sermão da igreja desde a sua existência, porque no Antigo Testamento não havia igreja. A igreja surgiu no dia de Pentecostes. Poucos instantes antes de Pentecostes não havia igreja aqui na terra. A igreja começou no dia de Pentecostes. E Pedro levanta-se e fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem central dele era que aquele Cristo que foi morto, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, aquele a quem vocês mataram, Deus fez Senhor e Cristo. Todos aqueles que estavam naquele local, a Bíblia fala, eu aconselhava até a lerem a partir do versículo 38 até 41. A Bíblia diz que depois deles ouvirem esta grande pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, eles ficaram compungidos em seus corações, ficaram praticamente contritos por causa da palavra de Deus que foi pregada. Isto é o que acontece quando a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus é pregada a um coração que realmente Deus já listou para a vida eterna. Eu não sei, irmão, se hoje a palavra de Deus queima uma mensagem, quando a gente lê a Bíblia, ela mexe conosco, como aconteceu aqui. Depois deles ouvirem esta palavra, esta mensagem, Pedro exortou a eles, olha, arrependam-se, porque eles disseram, olha, o que é que nós iremos fazer? Está feito, está feito. Nós matamos o Filho de Deus, o que é que nós iremos fazer? Pedro disse, olha, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa era para eles e para os filhos e todos aqueles quanto Deus, o Senhor nosso Deus, os chamar. Esta promessa é para nós também. Mas primeiro, nós precisamos de olhar para o nosso coração e ver como é que o nosso coração reage acerca da palavra de Deus. Estes que reagiram, a Bíblia diz que foram acrescentados cerca de 3.000 almas num só dia. A maior conversão de todos os tempos. E depois, como é que eles viviam? A Bíblia diz-nos que eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Isto é, aquilo que Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos. Porque nesta altura a Bíblia ainda não estava compilada. Eles passaram o ensino tal como aprenderam com seu grande mestre. E a Bíblia diz que a igreja estava dedicada a aprender a palavra de Deus. Esta é a primeira característica de uma igreja de Jesus Cristo. Uma igreja dedicada ao ensino da Bíblia.
uma igreja que está alicerçada na palavra de Deus. A segunda diz que estavam também lá juntos na comunhão entre irmãos. Quando numa igreja há individualismo, essa igreja é tudo menos igreja de Deus. Eu até posso chamar de clube de amigos e não igreja de Deus. Terceira coisa que mostra a marca de uma igreja, que é a igreja de Cristo, é partir do pão. Isto é mais do que um ritual da Santa Ceia, mas é ter comunhão com a pessoa de Cristo. Uma comunhão, um relacionamento pessoal com Cristo. Ter a comunhão com o Espírito Santo. Estarmos praticamente conectados com Ele. Esta é a terceira marca. E a última é dedicação à oração. Esta área da oração tem sido muito negligenciada nos últimos dias. Uma igreja que não ora é uma igreja morna, é uma igreja praticamente morta, porque a igreja luta através da oração. Portanto, são essas 4 características, para além de muitas outras que existem, a ênfase aqui está nisso. Perseverança na doutrina da Bíblia, comunhão entre irmãos, o partir do pão e oração. O resto iremos desenvolver nas próximas lições. Amém? Deus abençoa e só queria desejar a todos um bom domingo. E neste momento eu queria convidar a todos que fôssemos a Deus em oração. Nosso bom Deus, amado Pai Santo, muito obrigado por sermos abençoados e ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por termos o privilégio de poder saber como é que foi formada a Tua igreja, quais eram as características da Tua igreja e qual é o propósito pelo qual Tu instituíste a Tua igreja aqui na terra. Nós queremos, ó Pai Santo, viver a Tua vontade. Queremos ser uma igreja viva e não uma igreja morna e uma igreja morta. Nós queremos que esta igreja dê a glória a Ti, Senhor. Pai, esteja conosco. Por favor, ajuda cada um de nós a nos levantarmos, a tomarmos a decisão de fazermos aquilo que nós temos que fazer para a honra e glória do Teu santo nome. Nós queremos desde já agradecer e entregar tudo nas Tuas mãos, em nome santo de Cristo. Amém. Um bom domingo e boa semana para todos e muito obrigado.